Oi, há uma pergunta que já me foi feita, e não por uma só pessoa, mas por algumas pessoas, a respeito de casamento. Me perguntaram se, depois de ouvir tantas situações, né, em relação a casamento, e depois de ver tantas reações de pessoas casadas ou prejudicando o próprio casamento, a pergunta foi se eu ainda acredito em casamento, né? Depois de ter acompanhado, atendido pessoas individualmente ou em casa, os dois, né, o casal em si, se eu ainda acredito em casamento. E eu acredito demais em casamento, né? Acredito demais. Tem um texto que até usei para uma das pessoas que me perguntou a esse respeito. O texto é uma frasezinha que diz o seguinte: um casamento perfeito é apenas duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir um do outro. Então eu passei para essa pessoa, né? O que é um casamento perfeito? Eu acredito em casamento perfeito? Sim, acredito. E é exatamente dentro dessa linha, dentro desses limites, né, desta frase. Eu vou repetir a frase. Um casamento perfeito é apenas duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir uma da outra. Haja o que houver. Entende? Então o casamento tem essa riqueza e que vale a pena a gente entender. Então, duas pessoas imperfeitas. Não é? O que seria exatamente isso, apesar que todo mundo sabe. Não é? Mas quando se trata de imperfeição, tem alguns detalhes que precisam ser lembrados para que a gente possa compreender como essa imperfeição pode produzir um casamento perfeito. Né? Então, é fundamental saber que existe essa imperfeição e lembrar disto todo dia, em todas as ocasiões, em todas as oportunidades. Eu preciso estar lembrado dessa imperfeição das pessoas envolvidas naquele casamento. O histórico de cada um vai determinar, então, essas distâncias, essas imperfeições. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa viveu e por causa do que viveu, ainda vive uma história. Então veja, mesmo dentro do mesmo casamento, as duas pessoas ligadas a ele, marido e mulher, estarão vivendo histórias diferentes, mesmo eles dois vivendo essa mesma história. Por quê? O passado, o histórico, aquilo que eles viveram, vai estar fazendo com que vivam na mesma casa, as mesmas experiências, e serão duas histórias totalmente diferentes. Veja só o que deve ser considerado no histórico de cada um. A família, que são famílias diferentes, e cada uma com a sua própria cultura, cada uma com o seu próprio jeito de ser, né? A família, os costumes que essas famílias vão desenvolver, o aprendizado que foi feito nestas famílias e que essas famílias já receberam de outros aprendizados, né? As experiências que vão ser vividas em família. Então tudo isso vai marcar o histórico de cada pessoa e vai fazer com que lá na frente, na mesma casa, na mesma família, existam duas histórias vivendo a mesma história. Ok? Outro aspecto também que deve ser considerado: os exemplos na infância. Não somente o exemplo de casa, o que já é um forte exemplo, mas os exemplos dos familiares, dos vizinhos, os exemplos que foram vistos e vividos por cada indivíduo quando estava na sua infância. Né?
Outro aspecto que faz com que essa imperfeição se materialize muito bem é que somos imperfeitos em relação a nós mesmos e em relação ao outro, ao nosso cônjuge. Então, o nosso cônjuge já vê algumas imperfeições em nós e nós já percebemos em nós mesmos algumas dessas imperfeições. Muito bem, então essas imperfeições são reais, né? São duas pessoas imperfeitas que vão se juntar. E elas, ao se juntarem, elas assumem estar o tempo todo recusando, não é, a desistência um do outro. Então, como é que acontecem essas recusas? Primeiro começa com uma decisão. Eu tomo a decisão de que eu vou recusar tudo que possa surgir para que eu me afaste, para que eu perca o carinho, o amor, o respeito daquela pessoa. É uma decisão. E precisa começar com uma decisão. Geralmente a gente toma essa decisão lá no namoro. A gente toma essa decisão lá no dia do casamento, né? Geralmente. Apesar que algumas pessoas são inconstantes na sua decisão. Então, e há casos, é bom lembrar, que porque o cônjuge abriu mão daquela decisão, então muitas vezes você também vai ser obrigado a tomar a decisão de não continuar naquilo que você decidiu. Tá bom? Mas aí é uma conversa para um outro dia que a gente pode conversar. Então, é uma decisão depois de uma paixão. É preciso tomar essa decisão e casar. O casamento deve ser marcado porque todos os dias essa decisão deve ser revista, deve ser revitalizada todos os dias. É uma decisão que não foi tomada lá e esquecida. Não. É preciso que todos os dias eu esteja reforçando, né, essa decisão. É um compromisso com o outro, com a sociedade, com Deus e com você mesmo. Então, foi um compromisso que eu assumi no meu casamento com a sociedade, com a família de minha esposa, com ela mesma, mas principalmente comigo, né? Com meus projetos de vida, com a minha maneira de ser. Então, é um compromisso assumido. Eu tenho sempre lembrado para mim que todas as vezes que eu falho neste compromisso, eu estou assumindo o que é chamado por aí de propaganda enganosa. Não é? Quando eu prometi algumas coisas, quando eu assumi algumas coisas e agora eu estou assumindo também comportamentos totalmente diferentes daqueles que inicialmente eu havia tomado. Muito bem. São duas pessoas imperfeitas que assumem não desistir uma da outra. Há muita gente diferente aí pelo mundo afora. E pessoas, né, com as mais variadas opções. E muitas vezes somos tentados a imaginar que aquela opção seria melhor do que a que nós temos. Percebe? Ocorre muito isso, né? Principalmente quando as nossas decisões não são tão sérias, tão seguras. E aí muitos caem nesta aventura, nessa mentira, nesse erro, nessa propaganda enganosa. Mas a nossa decisão foi com aquela pessoa. E do mesmo jeito que eu não quero que ela fale comigo nesse compromisso, eu não devo falhar com ela nesse compromisso. Ok? E não desistir é exatamente estar sempre lembrado das imperfeições dela. E a gente não pode esquecer, porque vai estar sempre lembrado. Né? Mas eu sei que existem imperfeições na outra pessoa, como também existem imperfeições em relação a mim, né? E eu sei disso. Ter o amor e carinho acima de tudo. Mais importante é ser feliz do que ficar alimentando as imperfeições do outro. Ok? Então eu devo ser feliz. E é possível ser feliz mesmo com as imperfeições minhas e da outra pessoa conviverem em um casamento. E lembrar que se
uma coisa que eu gosto muito de reafirmar. Quando eu mudo, o outro muda. Se eu mudar para melhor, o outro não terá outra opção. Vai melhorar vai mudar para melhor. Entende? Então, já está tudo bem, está ótimo. Mas se eu melhorar ainda um pouco mais, o outro também vai melhorar. Então, em vez de eu esperar que o outro mude, em vez de eu esperar que o outro seja diferente, eu é que devo mudar, porque isso vai fazer com que o outro não tenha a opção, mude também. Tá bom? Então, casamento ainda é o melhor evento, a melhor coisa, a melhor situação na vida de um ser humano. Agora, cabe a nós criarmos todas as situações necessárias para que o casamento faça de cada um de nós as pessoas mais felizes do mundo. E é possível, mesmo com as imperfeições um do outro. Deus abençoe.